Olá, sejam bem-vindos a uma nova aula, de Mecânica dos Solos. A aula de hoje nós vamos continuar com o assunto de resistência dos solos e hoje a gente vai estudar o comportamento das areias. Quais são os fatores que influenciam na resistência ao cisalhamento das areias? O ângulo de atrito é o principal responsável pela resistência ao cisalhamento da areia. E os grãos de areia, eles podem se deslocar uns em relação aos outros por meio do deslizamento e por meio do rolamento. Nos dois casos, eles produzem, agem, uma partícula em relação à outra, produzindo esse atrito. Esse atrito seria a resistência, uma reação que existe para que o movimento não aconteça, É a resistência ao movimento. Essa força de atrito ela vai se opor ao movimento. Então, para que os grãos deslizem uns sobre os outros, é necessário que essa força de atrito seja vencida. A força de atrito vai depender do material, vai depender da partícula, vai depender do formato, vai depender da densidade do solo. Então, tem muitos fatores que influenciam esse atrito nos solos. Aqui eu trago, por exemplo, a forma e a rugosidade superficial das partículas. Areia de rio ou seixos rolados tem uma forma mais arredondada e pouca rugosidade superficial. Então, dentre os fatores que influenciam a resistência por atrito das areias está o formato das partículas e a rugosidade superficial dessas partículas. Por exemplo, nós temos a areia do tipo areia de rio ou seixos rolados. Elas têm uma forma mais arredondada e pouca rugosidade por conta do intemperismo a que estiveram sujeitos. Já a pedra britada tem rugosidade superficial mais pronunciada, o que aumentará a parcela de atrito por deslizamento e rolamento. A dilatância é um fenômeno que acontece nos solos arenosos. Quando nos solos arenosos, no caso, densos, certo? Bem compactos. Ao ser iniciado o cisalhamento, as partículas vão tender a subir umas em relação às outras, ou seja, a cavalgar umas sobre as outras, o que resultará no aumento de volume da amostra. Quanto maior for o entrosamento das partículas, maior a tendência que a amostra vai apresentar de aumentar esse volume durante o cisalhamento. Esse fenômeno tem grande importância na resistência, pois uma boa parcela da energia despendida para cisalhar a amostra é utilizada na variação de seu volume. A areia bem graduada possui uma distribuição granulométrica suave, sem predominância de partículas com um mesmo diâmetro e que tenha sido compactado. Então, assim, eu vou explicar, essas afirmações aqui. Um solo que apresenta grande compacidade, ele vai ter menos espaços vazios entre eles. Então, quando esse solo é solicitado e as partículas tenderem a se deslocar umas em relação às outras, elas vão ter uma certa dificuldade, certo? Porque não tem muito espaço para que isso aconteça. Então, o que vai acontecer? Devido a não ter muito espaço vazio para que as partículas possam se reacomodar por conta da aplicação da carga, elas vão ser forçadas de alguma forma a se movimentarem. E aí, por não ter muito para onde ir, elas vão empurrar umas às outras, tá? E aí o que vai acontecer? Como a partícula não vai poder se aproximar mais de outra, por não haver esse espaço disponível, ela já vai estar próxima a outra partícula. E aí, quando a tensão solicitar essa partícula e querer deslocar ela, ela vai ficar
forçando a outra partícula também não tem para onde ir, aí ela vai subir nessa partícula, que é justamente o fenômeno da dilatância, que é quando ela vai empurrar outras partículas que estão por cima para poder cavalgar sobre a outra e se movimentar. Então, isso vai produzir um aumento de volume, certo? Uma das coisas muito importantes que a gente tem que levar em conta é que esse fenômeno de dilatância, ele vai aumentar, ele vai representar um aumento de resistência do solo. Por quê? Porque para que esse solo consiga chegar a se movimentar, chegar a sair do seu lugar, né, e se deslocar para uma outra posição, vai ser necessário primeiro que ele venha a vencer o espaço, né? Ele vai ter que vencer o obstáculo que é o fato de existir aquela partícula próxima a ele que não deixa ele se movimentar. Então, ele vai ter que vencer esse obstáculo, vai ter que passar por cima da partícula para poder se movimentar. Então, ele vai ter que gastar uma boa quantidade de energia para poder conseguir subir em cima da outra partícula e assim causar essa movimentação no solo. Então, antes que essa dilatância aconteça, as partículas elas vão precisar usar boa parte da carga aplicada para poder conseguir produzir essa subida umas em relação às outras. Então, boa parte da resistência que esse solo vai apresentar vai ser consequência desse fenômeno de dilatância. E a gente vai observar isso acontecer paralelamente. Ao mesmo tempo que a gente vai observar que antes que o solo venha a se movimentar, ele vai ter que absorver uma grande quantidade de energia. A gente vai observar que o aumento brusco de tensão correlacionado a uma pequena movimentação vai estar ligado a esse aumento de volume que a gente vai observar nesse mesmo trecho, certo? Justamente porque esse aumento de resistência ele existe por conta desse fenômeno de dilatância, né? Dessa necessidade que os obstáculos sejam vencidos, tá? Então, assim, no caso, por exemplo, de um solo que é bem graduado, nós sabemos que existe uma relação, uma comparação entre o solo que é bem graduado e um que é mal graduado, né? E aí, se a gente for comparar um solo mal graduado, mais compacto, e um outro que também é mal graduado, menos compacto, a gente vai observar que o que está mais compacto vai apresentar uma dilatância maior. Mas, por exemplo, se a gente verificar um solo que é bem graduado, esse solo no seu estado mais fofo, ele vai apresentar uma certa densidade alta por conta que ele é constituído de partículas de diversos diâmetros que já produz um certo entrosamento entre as partículas. Então, ele já possui uma certa densidade, né? Uma densidade considerável, mesmo que ele esteja no seu estado no estado fofo. Se esse mesmo solo bem graduado estiver em seu estado mais compacto, então assim, ele vai apresentar uma dilatância muito maior do que um solo que é mal graduado, que também esteja em seu estado compacto. Por quê? Porque é da característica do solo bem graduado ter esse entrosamento maior, certo? Outra coisa, solos que são muito arredondados, eles vão tender a possuir mais vazios do que um solo que é mais pontiagudo, né? Por quê? Porque o pontiagudo, anguloso, ele vai se encaixando uns nos vazios dos outros. Já o solo arredondado não consegue, né? Ele só tem aquele formato, então ele vai apresentar muitos vazios, certo? Então, assim, tudo isso que eu expliquei aqui, relacionado a esse fenômeno de dilatância, é muito importante que vocês tenham entendido, porque vocês vão entender que
boa parcela da energia despendida para cisalhar a amostra, na realidade, não foi utilizada exatamente para o cisalhamento. Foi utilizado para que houvesse uma variação de volume que possibilitasse depois que esse cisalhamento viesse a acontecer, certo? Por isso que, por exemplo, amostras mais compactas, antes do cisalhamento, eles tendem a aumentar de volume. Já amostras mais fofas, antes de cisalhar, eles vão apresentar uma redução de volume. Uma areia fofa com partículas, por exemplo, aproximadamente do mesmo diâmetro, que sejam arredondadas, então ele possui todas as características que levam esse solo a apresentar um menor entrosamento entre as partículas. Então o atrito resultante vai ser apenas devido ao deslizamento e ao rolamento. Não vai ser utilizado para acontecer essa dilatância, né? E nós temos os solos que possuem um grande entrosamento entre as partículas. São, por exemplo, areias bem graduadas, cuja parcela de atrito devido ao deslizamento e ao rolamento dependem da forma e da rugosidade dessas partículas, e são propriedades intrínsecas do material ensaiado. Areias densas ou compactas possuem um índice de vazios inicial menor que o da areia fofa. Como vocês observam aqui na imagem, vocês observam que as partículas possuem diâmetros bem diferenciados, né? Porque são bem graduadas. Então, elas possuem uma distribuição granulométrica bem diferenciada, né? Com vários tamanhos de partículas. Então, uma areia fofa, o cisalhamento vai provocar uma reacomodação das partículas, isso vai provocar redução de volume. Areias compactas, a tensão cisalhante aplicada tem que ser suficiente para vencer os obstáculos representados pelos grãos, o que exige um aumento de volume. E a resistência cai ao valor da areia em seu estado fofo após ter atingido um valor máximo de pico. Vocês observam, por exemplo, aqui na imagem, a primeira está apresentando um solo com bastante vazios, seria uma areia fofa. A segunda imagem mostra uma areia com bem menos vazios. Então, vocês veem que as partículas não têm muito o que se reacomodar mais, né? Como reduzir mais de volume. Então, por causa disso, para movimentar essas partículas, vai ser necessário que as partículas venham a se afastar umas das outras, empurrar umas às outras, e isso vai aumentar o volume. A tensão desviadora cresce lentamente com a deformação, atingindo um máximo para deformações altas. Então, nós estamos observando aqui qual é o comportamento da areia fofa no ensaio de compressão, né? Triaxial. Então, vocês observam que o eixo Y, ele está indicando os valores da tensão desvio sendo aplicada. E no eixo da abscissa, você vê a deformação específica na direção vertical, que é a direção de aplicação da tensão desvio. Então, se a gente observar, aqui é a segunda fase de ensaio, que é a fase da resistência. Vocês observam que a curva ela cresce lentamente, né, com a aplicação da carga, até que ela atinge um valor máximo, que esse máximo vai se tornar constante, né, que seria a resistência residual. E se você observar, a curva cuja tensão é menor, possui uma resistência, a tensão confinante menor, possui uma resistência menor, né? Ou seja, ela vai romper com uma tensão desvio menor. Já a tensão confinante maior, a curva está mostrando que ela precisou de uma tensão desvio maior para romper, então ela apresenta uma resistência maior. Já a deformação específica, ela ficou entre 6% a 8%. Que seria justamente o momento em que você atingiu a tensão desvio máxima, né, e atingiu a ruptura. A envoltória desse solo passa pela origem, porque se trata de uma areia fofa, não possui coesão. Então, por causa disso, a envoltória vai passar pela origem. Também, por ser areia, nós não vamos usar o ensaio não drenado, né, porque a areia é um material drenante, tem poros, né, ela não tem aquela atração pela água, ela não segura a água. E aí ela vai expelir a água facilmente. Então, por causa disso, ela não tem coesão e não apresenta a parcela de resistência por conta da coesão.
Aí o gráfico da envoltória de resistência vai passar pela origem, que é esse terceiro gráfico aí. Vocês também observam que é impossível moldar um corpo de prova de areia seca ou saturada. Por quê? Justamente porque o solo arenoso não possui coesão. Então, as partículas não possuem uma atração entre elas de forma a que permaneçam, né, naquela posição, naquele molde. Elas vão sempre escorregar, né, para uma determinada inclinação, né, um morrinho com uma determinada inclinação, que é justamente a inclinação do ângulo de atrito. Então, você não vai conseguir moldar. Mas se o solo ele tiver úmido, você vai conseguir moldar. Por quê? Porque quando o solo está úmido, ele vai ter a interface água-ar, que é responsável pela coesão aparente, né, provocada pela tensão superficial. Então, devido a isso, você consegue moldar. Mas se ela estiver seca ou totalmente saturada, você não vai ter interface água-ar e assim você não vai mais ter a presença da coesão aparente. A moldagem da areia úmida se dá justamente pela capilaridade, né? E vai ocorrer redução de volume no ensaio de uma areia fofa, porque existem espaços disponíveis para essas areias se entrosarem mais, se aproximarem mais. Então, com a aplicação da carga, aumento de aplicação de carga, elas vão se movimentar de forma a reduzir esse volume. O comportamento é plástico, sem um pico definido, e a resistência permanece constante até o fim. Foi o que eu mostrei nesse primeiro gráfico aí, certo? Ela vai aumentando lentamente, a deformação e a aplicação de carga vão crescendo juntas, né? Até que atinge um máximo. E esse máximo vai permanecer constante até o ensaio, que na hora da ruptura, quando a carga resistente permanece constante, é porque atingiu a ruptura, certo? Esses outros gráficos, eles já caracterizam o comportamento da areia compacta. A tensão desviadora vai crescer mais rápido com as deformações. Então, para conseguir deformar as partículas, vai ser necessário aumentar bastante a tensão desviadora. Então, por isso vocês estão observando que ela possui uma inclinação bem íngreme, né? Então, ela tem que aumentar muito a tensão desvio para poder conseguir movimentar a partícula. E aí, quando ela atinge, né, um valor máximo, que é o valor de pico, essa resistência cai até que ela atinge um valor constante, né? Há um amolecimento. Por que isso acontece? Porque essa resistência de pico está ligada justamente ao fenômeno de dilatância, que é o momento em que se consegue vencer os obstáculos, né? A energia despendida para movimentar as partículas, para vencer esse obstáculo, vai ser a energia obtida dessa carga que está sendo aplicada. E aí, quando ela conseguir cavalgar umas nas outras, elas já têm aumentado de volume, é que elas vão conseguir caminhar para o deslizamento, certo? Depois disso, ela sofre uma redução de resistência até que ela atinge um valor residual, residual justamente porque se mantém constante, né, durante o ensaio. A envoltória de resistência, como vocês observam aí lá embaixo, nós vamos ter duas envoltórias. Uma vai estar ligada à resistência de pico, ao valor máximo de tensão cisalhante atingida, e a outra vai ser relacionada à resistência residual, tá certo? Então, você vai ter um ângulo de atrito máximo ligado à resistência máxima de pico, e você vai ter um ângulo de atrito menor ligado à resistência residual. Que lá no caso das areias fofas não acontecia isso. Por quê? Porque a resistência máxima chegava ao mesmo tempo que a resistência residual. Então, você tinha que o ângulo de atrito residual era igual ao ângulo de atrito máximo, certo? Nós também observamos que inicialmente ela sofre uma redução de volume, mas antes de atingir a resistência máxima, ocorre de prova aumentar de volume, e na ruptura ela vai possuir um volume maior do que aquele que ela tinha no início do carregamento. Já o comportamento pós-pico é de amolecimento, como eu falei para vocês, né? Que é justamente quando um material perde um pouco de resistência com o aumento de deformação, devido à folga que vai acontecer entre as partículas, já há o aumento de volume.
esse solo vai apresentar uma redução de resistência que vai diminuindo até atingir a resistência residual. Aqui vocês observam a comparação dos gráficos de um ensaio da areia fofa em relação aos gráficos de um ensaio da areia compacta, tá? Que no caso, se você estiver realizando esse ensaio para uma mesma areia, só que no caso do solo da esquerda, ele vai estar com índice de vazios maior, porque ele vai estar mais fofo, e no caso da direita, ele vai estar com índice de vazios menor, porque se trata de uma areia compacta, tá? E aí vocês observam que a resistência residual está ligada ao valor da tensão confinante e que para a tensão confinante, no caso de uma areia fofa ou compacta, você vai ter que a resistência residual é a mesma, certo? Mas aí no momento que você altera a tensão confinante, você também vai alterar a resistência residual das duas. E a diferença entre as duas é que no caso da areia fofa não tem aquele trecho de pico na curva, né? Com relação à variação volumétrica, nós temos essas segundas imagens, né? Que é o gráfico de variação de volume em relação à variação de deformação vertical. E aí você vê que na areia fofa, sempre uma redução de volume até atingir aquele índice de vazios ligado à resistência residual, que é quando o corpo de prova entrou na ruptura. E no caso da areia compacta, ela vai apresentar uma redução de volume inicial bem pequena, mas depois ela vai aumentar de volume até o final do ensaio. E nesse gráfico de baixo, vocês observam a envoltória de resistência. No caso da areia fofa, a envoltória de resistência para a curva, para a resistência máxima, é a mesma que para a resistência residual. Já no caso da envoltória de resistência do solo compacto, você tem que elas são diferentes, né? A resistência residual da resistência máxima. Por isso você vai ter que desenhar uma envoltória para cada uma. Porque no caso a tensão desvio de cada uma é diferente, embora a tensão confinante seja a mesma. Outra coisa que a gente consegue concluir aqui é que se você realizar um ensaio de uma mesma areia, só que no estado compacto, você vai conseguir obter tanto a resistência residual como a resistência de pico. E aí você vai poder conseguir representar a envoltória de resistência para as duas tensões, para a de pico e para residual. Já no caso da fofa, você só vai conseguir a de resistência residual, que é igual à máxima. Então, assim, se você fizer o ensaio de uma areia no estado compacto, você vai conseguir prever o que também vai acontecer com essa mesma areia se ela for ensaiada com índice de vazios maior no estado fofo. Por quê? Porque a resistência relacionada a essa areia no estado fofo vai ser a mesma resistência residual dessa areia no estado compacto quando você aplica a mesma confinante. E nesse outro slide, eu venho mostrando que o comportamento das areias sob baixos níveis de tensão. A partir de cerca de 20% de deformações verticais, deformações específicas verticais, as amostras ficam muito deformadas e as medições perdem o significado. A partir de informações do ensaio de cisalhamento direto, as duas curvas de tensão-deformação tendem para o mesmo valor de resistência e a grandes deformações, independentemente do estado inicial. Então, quer dizer que, independente dela ser fofa ou compacta, a mesma areia, sendo ensaiada numa mesma tensão confinante, vai tender para uma mesma variação de volume, quer dizer, para uma mesma índice de vazios no final do ensaio. E a partir daquele momento, você não vai mais conseguir medir deformações porque elas vão perder o significado, né? Porque o solo já rompeu. E aí você vai ver, ó, como nesse primeiro gráfico, que tanto a fofa como a compacta, quando atingiu a ruptura e a resistência residual, elas chegaram num mesmo valor de resistência, que é a residual.
E também elas vão atingir o mesmo valor de índice de vazios. Se vocês observarem esse terceiro gráfico, a areia fofa ela estava com um índice de vazio de 0,834. A compacta estava com índice de vazio 0,605. E aí, com o decorrer do ensaio, no estado de ruptura, elas atingiram o mesmo valor de índice de vazios. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o índice de vazios que é atingido referente a uma tensão confinante de ensaio daquela areia, independente do índice de vazios inicial que ela foi ensaiado, seja ela fofa ou compacta, na hora da ruptura, ela vai atingir um mesmo índice de vazios. E ele vai ser chamado de índice de vazios crítico, porque ele está ligado ao estado crítico desse solo. Ele está ligado à ruptura desse solo, certo? Que é justamente aqui o que eu falo nesse slide, sobre o índice de vazios crítico da areia. Índice de vazios crítico da areia é aquele no qual o corpo de prova não apresenta nem contração nem dilatação por ocasião da ruptura. Ele é como se ele tivesse estabilizado. Você não vai mais conseguir movimentar aquelas partículas. Elas vão se deformar tanto que você não vai conseguir medir esses deslocamentos mais, eles vão perder o significado, o material já rompeu. E aí é porque você chega no estado crítico do material. E esse estado crítico está ligado ao índice de vazios críticos, certo? Então, por exemplo, se você ensaiar para uma mesma tensão confinante, areias com índice de vazio inicial variando, por exemplo, aí foi ensaiado 5 corpos de prova, cada um com índice de vazios diferente. Uns chegavam ao estado compacto e outro caracterizando o estado fofo. E aí, com o ensaio na mesma tensão confinante, você observou que cada um apresentou uma tensão de desvio diferente. E quanto mais compacta, maior a tensão de desvio necessária para romper. E também outra coisa, que a tendência do valor de índice de vazios era que ele iria variar até atingir um valor crítico de índice de vazios. Então, isso quer dizer o quê? Que um solo, ele vai ser caracterizado como fofo ou como compacto, vai depender se ele vai ser menor ou maior que o índice de vazios crítico. Por quê? Porque isso que vai caracterizar também o comportamento desse solo no ensaio triaxial. Então, por exemplo, se o índice de vazios da amostra for menor do que o índice de vazios crítico, isso vai provocar o quê? Isso vai levar consequências no ensaio triaxial, que no decorrer do ensaio, esse índice de vazios vai tender a aumentar para poder atingir o índice de vazios crítico na ruptura. Se o índice de vazios for maior que o crítico, então isso quer dizer que no decorrer do ensaio, com a aplicação da tensão desvio, na fase de cisalhamento, esse índice de vazios vai ter que diminuir para poder atingir o valor de índice de vazios crítico na ruptura. É por isso que areias compactas aumentam de volume e areias fofas reduzem de volume. E aí, gente, se a gente fizer um gráfico, né, relacionando a deformação específica na direção 1 versus índice de vazios, vocês vão observar que o índice de vazios que não vai sofrer variação está ligado ao solo que inicia o ensaio já no índice de vazios próximo ao crítico. Então, ele nem vai ser compacto, nem vai ser fofo. Ele já vai estar com um índice de vazios de valor igual ao crítico, e aí ele vai sofrer a ruptura sem necessidade de variar o seu volume, né? Ele vai variar um pouco, ele vai reduzir de volume um pouco no início, depois ele vai aumentar um pouco de volume de novo, voltar ao volume ao índice de vazios que ele tinha antes, mas no final do ensaio ele vai permanecer com o mesmo índice de vazios do início do ensaio. Por quê? Porque ele já estava com o índice de vazios crítico, por mais que ele não estivesse no estágio de ruptura ainda. Então, para você encontrar o índice de vazios crítico, basta você fazer esse gráfico, né, Y1 versus índice de vazios, e aí, no momento que o índice de vazios tocar no eixo da abscissa, né, de índice de vazios, você vai ter o índice de vazios crítico do material. Lá vem falando sobre a normalização das tensões, tá certo?
o que acontece? A máxima tensão desviadora é proporcional à tensão confinante do ensaio. Né? Como vocês viram, quanto maior a tensão confinante, maior a tensão desviadora necessária. E outra coisa que se observou foi que há uma proporcionalidade entre elas duas. Então, por exemplo, se você dividir a tensão desviadora pela tensão confinante, você vai obter um valor, uma razão aproximada, né? De você variando a confinante, você vai variar também a tensão desvio. E essa variação vai ocorrer de forma proporcional, certo? Então, se você dividir a tensão desvio de qualquer um dos ensaios, né, de tensão confinante diferente, pelo valor da tensão confinante correspondente, você vai ter uma razão de valor aproximado de ensaio para ensaio. Essa aproximação se dá devido à dispersão dos ensaios sobre diferentes corpos de prova para cada tensão confinante. Você observar aí, por exemplo, que não foi possível conseguir traçar uma reta que tangenciasse exatamente todos os círculos, né? Mas que esse valor é aproximado. Essas retas, elas são aproximadas. Do mesmo jeito, na parte de baixo, você vê um gráfico que relaciona um ângulo de atrito com o valor da tensão nos planos de ruptura. Os ciclos de monorruptura conduzem a envoltórias de resistência curva. Ao invés de ajustar uma reta à envoltória curva, prefere-se considerar que o ângulo de atrito interno varia com a pressão confinante. Então, devido ao fato de a gente observar, né, que ela é curva, a envoltória de Mohr, então a gente vai chegar à conclusão que, na realidade, o fato é que o ângulo de atrito, a resistência do material, né, tá ligada à tensão confinante. Então, para uma mesma tensão confinante, o ângulo de atrito depende da compacidade relativa da areia, ou seja, do entrosamento entre as partículas. E a distribuição granulométrica, ou seja, se o material for bem graduado, melhor vai ser esse entrosamento entre as partículas, então maior vai ser o ângulo de atrito. Então, com relação à distribuição granulométrica, quanto mais bem graduada for, maior o ângulo de atrito desse material. Outra coisa, o formato do grão. Quanto mais esférica e arredondada for as partículas, menor o ângulo de atrito. Já se ela for angular, quanto mais angular ela for, maior vai ser esse ângulo de atrito. Resistência dos grãos. Cisalhamento vai ser o processo de rolamento e deslizamento entre os grãos. Se os grãos não resistirem às forças, estes podem quebrar. Reflexo no comportamento da areia vai ser que as envoltórias de resistência curva da areia vai ter variação no índice de vazios críticos com a pressão confinante. E a presença de água é que o ângulo de atrito do solo saturado é aproximado ao ângulo de atrito do solo seco. Aí aqui eu trago alguns valores típicos de ângulo de atrito. Por exemplo, se a areia ela for bem graduada e os grãos forem angulares, se o solo for fofo, ele vai ter um menor ângulo de atrito em relação ao compacto, né? Mas, por exemplo, se os grãos forem arredondados, aí o ângulo de atrito, mesmo para o solo fofo, mas vai ser menor em relação ao angular. E se, por exemplo, você tiver uma areia fofa e angular, mas mal graduada, né, você vai ter um ângulo de atrito menor, né? Então, todos esses fatores, se você considerar aqui, você vai ver que cada uma dessas características vai afetar o resultado. Então, o fato da distribuição granulométrica, né, dela ser bem graduada, o fato dela ser fofo-compacta, da densidade relativa, o fato do formato dela ser arredondado ou angular, vai influenciar o ângulo de atrito. E aí nós chegamos aqui ao finalzinho da aula, né? Aqui vocês veem o equipamento, né? Na realidade, uma imagem do equipamento na primeira foto da compressão triaxial e na segunda foto do cisalhamento direto. E aqui, 2 exercícios, certo? Que eu quero que vocês façam. O exercício 1 e 2 e aqui o exercício 3, tá?
E aqui as referências, tá? Numa próxima aula eu vou resolver esses exercícios junto com vocês. Então eu quero que vocês façam ele primeiro para que a gente venha resolver junto depois. Então, até a próxima aula.